Então, como vocês sabem, existem aquelas séries, né? Super Sentai, que aqui no Brasil parou de vir a versão japonesa e começou a vir a versão americana, que a japonesa é enxertada, né? Com estadunidenses, né? E chamada Power Rangers, né? E depois acabou, parou de vir Power Rangers também, e hoje em dia tá tendo distribuição de. Sentai tá bem famoso de novo, e algumas pessoas no Brasil voltaram a acompanhar, alguns que eu nunca parei, mas tem gente que tinha parado, né? Não acompanhava mais. Tokusatsu em geral, né? Tokusatsu ali se envolve Ultraman, Godzilla, todas essas produções, né? Kamen Rider, Super Sentai, Metal Hero, né? Jiraiya, Jaspion. E, recentemente, teve um anúncio de que a franquia, eu não coloquei notícia aqui, porque já é de 2 semanas atrás, né? Que a franquia Super Sentai vai acabar, né? Que o Super Sentai foi criado lá pelo mesmo criador do Kamen Rider, né? Que é o Shotaro Shinomori. Ele fez alguns mangás, ele era, o cara produzia muito mangá, então a origem é no mangá, né? Foi lá na década de 60, e ele já é falecido, tudo tal, né? E só que Kamen Rider, por exemplo, teve os Kamen Riders que eram exibidos na TV, foi até uma certa época ali, anos 80, 90, daí acabou, e voltou só depois dos anos 2000. Super Sentai não, Super Sentai nunca parou. Então são 50 anos já de Super Sentai sem parar. Os caras produzindo sem parar. Acaba um, lança uma equipe nova, né? Que é aquela coisa, né? Cada um tem uma cor. Essa coisa básica, né? E aí, o que aconteceu recentemente? Então, 2 coisas. Foi anunciado que esse último Super Sentai, que é o Super Sentai 50, que é o Gozilger, que é uma bosta, não recomendo ninguém assistir, uma porcaria, vai ser o último. Então, não vai ter. Eles vão criar outra coisa, com outro nome, com uma outra pegada. Não vai ser mais Super Sentai, não sei o que eles vão fazer. Eu tenho pistas do que eles vão fazer, que eles querem internacionalizar, e eles querem tirar a pecha de coisa somente infantil, porque tá caindo as vendas, né? É a Toei, né? Que é a Disney do Japão. Então vocês sabem que quando eu falar Disney do Japão, a empresa mais filha da puta é a Nintendo, mas a segunda é a Toei. A Toei faz muita babaquice. E aí, o que rolou? Né? Eles fizeram esse último Sentai. Tem essa menina que é a... esqueci o nome dela, Maia Mamori, que a Maia, Imao Mori, a Maia, ela é a atriz que faz a Gozio Unicorn, que ela é a primeira, oficialmente, ela é a primeira membro mulher que está usando a roupa preta. Então, ela é a primeira Ranger, entre aspas, né? Ranger preta. Então, só que o que rolou? Desde que começou essa série, para mim, a personagem dela é bem interessante, é bem legal, assim, eu gosto dela, gosto da interpretação dela, tudo. Só que os caras meio que boicotaram a personagem. Eles criaram um pano de fundo lá, que ela era uma detetive, e que a irmã tinha sido sequestrada e ela estaria em busca da irmã. Só que os caras boicotam a personagem e eu comecei a estranhar. Logo saiu um boato de que ela estava tendo um caso. Perceba, ela tem 19 anos, tá? Ela tem 19 anos. Que ela estava tendo um caso com um cara que é um switch actor, que é um cara que usa as roupas na hora das batalhas, o cara se veste com a roupa dos personagens. Ele não é o ator, ele é só o switch actor, só quando tá com a roupa. Inventaram que ela estava tendo um caso com o cara. E eu fui dar uma pesquisada sobre ela, descobri que ela é meio filipina, ou seja, ela é half, né? Half, como os japoneses gostam de falar, né? Ela não é inteiramente japonesa pura, né? Porque esses porra tem essa merda, né? Então, ela é meio filipina. E aí, começou toda hora a pipocar algum tipo de fofoca nova sobre ela. Então, inventaram a fofoca de que ela estava tendo um caso com desse switch actor lá, que tem casado e os caralho. Aí inventaram não sei qual outra fofoca, assim, várias coisas, assim, tentativa de puxar o tapete dela. A própria produção da série mesmo tinha uma história bem legal para personagem, mas eles fizeram a personagem ficar totalmente, assim, de lado, assim. E muita gente, os japoneses, né, são muito racistas, muitas vezes os japoneses tentando, mandando carta e coisa assim, reclamando dela ser, porque ela é filipina, ela é meio filipina, né? Nasceu no Japão, né? Até o nome dela é todo, pelo menos a forma como ela se apresenta, né? Maia e Maomori. Então é totalmente japonês, né? Quase. Mas o que rolou agora? Rolou uma denúncia de que ela teria ingerido bebida alcoólica. Tipo assim, um copinho, assim, não foi um copão desse aqui do Paraná Clube meu aqui, não. Foi um copinho, sabe? Que ela ingeriu bebida alcoólica. No Japão, a maioridade é 18 anos. Ela tem 19. Mas o consumo de bebida alcoólica, a maioridade era 20 anos. Em 2002 caiu, mudou para 18. Mas o consumo de bebida alcoólica só pode a partir dos 20 anos no Japão.
E ela tem 19. E aí usaram isso para tirar ela da série. Então, simplesmente o que eles fizeram? Estão editando todos os episódios que ela está presente, a abertura, tudo, tirando ela. E agora escolheram uma outra atriz que já participou de uma outra série para substituir ela. E editaram tudo. Simplesmente extinguiram a presença dela. Porque ela tomou um copinho de bebida. Por que eu tô indignada? Beleza, as regras do Japão. Tem um monte desses otários, desses fudidos que fica, ai, bostil, não sei o quê, que foram nos grupos de Tokusatsu, dos quais eu faço parte, atacar ela, falar, ai, mas ninguém vai não seguir as regras do país e tal. Ela não é igual ao Brasil, que não tem regra. Beleza, mano, por que o Nobuhiro Atsuki, o autor do Samurai X, não tá preso perpétuo? Porque ele é um puta no PDF, né? Por que ele não tá preso? Então vocês percebem a hipocrisia? Vários atores de Sentai já foram presos anteriormente por outras questões. O Gokai Silver, que era o cara do Gokaiger, ele está preso até hoje por evasão de divisa, fraude fiscal. Então, tem um monte de gente que já fez coisa bem errada e está solto. Inclusive, às vezes volta. E o que ela fez foi só tomar um copinho de bebida. Eu imagino que ela deve estar sofrendo, o que ela devia estar sofrendo, sabe? Porque toda essa pressão, inventando que ela estava, sei lá, transando com outro cara, só porque ela é filipina, um monte de comentário xenófobo, racista em cima dela o tempo todo. A mídia japonesa, ninguém foi defender ela. E detalhe, tá? O ator do Kamen Rider Agito, que é um dos Kamen Riders favoritos meus, ele saiu no Twitter para defender ela, no Twitter. E ele falou uma coisa que é verdade. Todos esses atores, eles são contratados por uma empresa. Lá no Japão funciona assim. Você faz parte de uma empresa. Tem uma empresa que você é contratado. Tá? Mudou. Acho que é 2022. Não sei, whatever. Enfim, mas mudou. Atualmente é 18 anos, mas para bebê é 20. O que importa para a notícia é isso. Então, o que acontece? Tem uma empresa que cuida da carreira. Todo mundo é ligado a uma empresa. Mesmo os mais antigão, tá? A empresa não fez nada para proteger ela das acusações desse escândalo sexual que inventaram para ela. A empresa não fez nada. Xenofobia, a empresa não fez nada. A Toei não fez nada. Ninguém fez nada. A menina só tem 19 anos, tá? E aí, cara, quem que aguenta? Entende? Quem que suporta isso sozinha? O país inteiro malhando ela, porque ela é meio filipina. Sei lá, velho, assim, não tô defendendo, mas sei lá, cara, eu aposto que se ela fosse assim, eu vou tomar uma aqui com vocês, posso? Que eu tô fodida da cara, tá ligado? Eu imagino eu nessa situação, entendeu? Porra, é ridículo, cara. Acabou, não é se pá, acabou a carreira, se pá morreu, não, mas morreu mesmo, morreu a carreira mesmo. Ah, e detalhe, ó, uma coisa importante que ele falou aqui, essa mesma empresa que lançou ela, essa empresa já lançou um álbum de biquíni dela. Todas essas atrizes japonesas, quando elas são de menor ainda, elas entram para uma empresa, a primeira coisa que eles fazem é vender álbum de biquíni, entendeu? Então, eles, para consumir o corpo dela, porque é o que eles fazem? Então, para consumir o corpo dela, ela de biquíni, ok, legal. Ela é de menor, foda-se, Japão, ó, ok, nice. Agora, se... Ah, não, mas ela é filipina. Ah, porra, como que uma meio japonesa tá no programa infantil mais importante do Japão? Perceba a xenofobia? Então foi isso. Mandaram ela embora, né? E agora... Aí, tipo, aí veio a Toei e a TV Asahi, né? Fizeram uma nota de desculpas, não sei o quê, dizendo que ela ia ser punida, né? Ela foi punida. A agência, filha da puta, que não fez nada por ela, né? Anunciou rescisão contratual e pediu desculpas, né? Aí a coitada fez um pedido de desculpa no Instagram. Ela deletou tudo no Instagram e a única coisa que ela deixou foi um pedido de desculpa. Imagina o quanto essa guria deve estar se sentindo sozinha nesse país de bosta, né? Que é o país dela, que ela nasceu lá, cara, né? Então imagina. E aí você vê na internet um monte de babaca brasileiro, burrão, sabe? Otário que se acha pagando pau do Japão, falando que tá tudo legal. Tá tudo legal. Não tá legal, cara. Você tem pessoas que foram... Os caras são abusador infantil, tá ligado? Estão soltos lá. Então, tem gente com um monte de crime bizarro no Japão. Mas é sempre... Opa, gol de alguém. Agora minha cachorra vai participar também. E quietinha, Fê. Então, não é legal isso.
Não tá certo isso, entende? É hipócrita, é nojento. Né? E vai acabar a Super Sentai. E vai acabar do jeito mais triste e melancólico. Eu imagino... Eu assim, não conhecia a pessoa, mas o Shotaro Shinomuro, ele era antinazista. O cara era de esquerda. O Kamen Rider... Os inimigos do Kamen Rider são nazistas. A Shocker, a organização Kamen Rider, combatia nazista. Eu imagino o quanto o Shotaro Shinomuro, se estivesse vivo agora, ia estar decepcionado, sabe? Não é tiro, não. Eu moro em São Paulo, na Zona Leste, mas não é tiro, não. É foguete, galera. Pô, relaxa aí. Aqui. A ZL aqui é comecinho da ZL, aqui ainda é light. Então, é assim, sabe? É ridículo. Então, teve um monte de... O público, boa parte, ficou contra ela. Um monte de gente... Você sabe quem ficou a favor dela? Vários fãs brasileiros que foram lá na internet xingar o Shirakura, que é o produtor da série. E o Shirakura foi racista com todo mundo. Chamou de porco, chamou de macaco, né? Isso é o Japão, gente. Isso são japoneses, né? E como alguém comentou aqui, agora elegeram uma prefeita, né? Uma presidenta, né? Uma primeira-ministra, né? Que é da turma do bigodinho, né? Favorável daquela bandeirinha do Japão antiga, né? Então é isso, né? Essa hipocrisia do caralho, sabe? É Desabafei. muito complicado. É muito complicado tudo quando se trata dos costumes japoneses, né? Porque eu acho que eles são o exemplo assim, mais explícito que tem do conservadorismo. Vamos colocar assim, da postura social, mas por debaixo dos panos, não dá nem para falar que é debaixo dos panos, às vezes é mais explícito mesmo. Eles demonstram outro lado, que é a objetificação, né? Então, assim, parece que aquela imagem do... Teve uma imagem uma vez de um jogo de vôlei, eu não vou lembrar mais qual jogo que foi, que mostrava a questão árabe e a questão, não lembro se era do Brasil, Estados Unidos, qualquer outro time. Mas mostrando os dois lados, assim, da objetificação, porque tinha uma atleta que, tipo assim, colocaram roupa para ela para menos, não por uma questão de conforto, mas por uma questão de realmente aparecer na mídia e tal. E nos países árabes, a mulher jogando de burca, né? O vôlei. E o Japão é os dois lados ao mesmo tempo. Então, assim, ao mesmo tempo que tem um lado muito conservador, tem um lado de... Pode falar até nível de perversão mesmo, né? Sim. É justamente isso. Tipo, o Japão, por exemplo, você vai ver anime, você vai ver um monte de personagem, assim, que nitidamente é trans, tá? Nitidamente é trans. Mas eles nunca vão dizer que é trans. Entende? Porque é hipocrisia. Porque até recentemente, para você se assumir e ter seus documentos retificados no Japão, você tem que fazer cirurgia. Eu não sei se até recentemente ou ainda é assim. Você tem que fazer cirurgia. Então, se você quer se assumir uma pessoa trans, você tem que fazer cirurgia. Eles são desse jeito. Eles são muito bizarros. Eles consomem pornografia trans pra cacete. Igual o brasileiro. Consome pornografia trans pra cacete, mas é o que mais mata a pessoa trans. O japonês é isso aí. É isso aí. Só que é essa hipocrisia do brasileiro, mas multiplicado por 100, sabe? É bizarro. A quantidade de crime sexual que tem no Japão, nos trens, nos ônibus, em qualquer lugar, é bizarra. É maior do que no Brasil. É maior do que no Brasil. Claro, né, não tem estudo na quantidade que tem no Brasil, porque lá os caras têm medo, né? Mas abuso, assim, assédio, assim, é maior que aqui, sabe? Dos caras pegar criança e... Enfim, é nojento. É uma sociedade muito hipócrita, muito hipócrita, cara, muito nojenta e racista, xenofóbica pra caralho, né? Infelizmente eu não conheço, pode ser de formação minha, mas eu não conheço nenhum movimento de resistência, assim, famoso no Japão. Pode ser até que exista. Tem, Mas, assim, você fala partidário, tem Partido Comunista, né? Tem mas movimento fala até mesmo feminista, tem nos movimento movimentos antifascista, mais tem. populares, assim. É que assim, o Japão, tirando exceção de 2, 3 anos, ele é o mesmo partido desde o final da Segunda Guerra Mundial. É o mesmo partido, que é um partido meio que fascistão, assim, que comanda o Japão desde o final da Segunda Guerra Mundial. É o mesmo. Então, assim, o Japão, cara, teve mais troca de governo na China do que no Japão, tá ligado? Teve mais troca de governo em Cuba do que no Japão. Então, assim, o Japão tem essa questão. E é um partido conservador, né? O partido chama Partido Liberal. Partido Liberal, mas é conservador, né? Então é foda, sabe? É foda. Tem resistência pra caralho. Inclusive tinha, uma época tava tendo umas manifestações lá xenofóbicas contra pessoas, contra imigrantes,
a galera que estava fazendo uma manifestação cauterando, né? Uma contra-manifestação, era todo otaku. Eles com umas placas assim, com personagens de anime falando assim, imigrantes são bem-vindos, umas coisas assim, sabe? Então tem. Só que a mídia japonesa, ela é conservadora também. Ela também é faixa, né? Então a mídia não vai dar, né? A realidade é que as pessoas se manifestam quando é o que eles são contra. Pelo visto, não é uma delas. Então, mas tem a galera assim. Uma mulher nobre, mulher mestiça. Não. Então. Ela de biquíni, sendo de menor, tá muito legal, né? Tá. Esse aqui vou comentar. Então. O que eu falei aqui. Acabou a carreira dela, tá? Acabou. Não é que... acabou. Xenofobia. Eles têm com todo mundo, eles se acham superiores, né? Eles se acham superiores, que assim, tem outros grupos étnicos dentro do Japão, e a raça Yamato, que eles chamam, eles falam que a raça Yamato, eles são superiores, né? Os Yamato são superiores, na mente deles, né? Tem os Ainu do norte, né? Tem o pessoal de Ryukyu, né? Que é Hokkaido e etc. Hokkaido não, que é Okinawa, no sul, né? Hokkaido é no norte. Tem vários outros grupos étnicos, mas sempre foram apagados, foram perseguidos e tratados como lixo, né? Tanto que tem os Burakumin, que são pessoas dentro da própria ali entre os Yamato, que é a etnia dominante, né? Que nem no Japão, acho que é a Han, né? Então, cada país tem uma etnia dominante, né, na Ásia. E o Burakumin é o pessoal que eles são tratados como inferior, como uma casta inferior, igual tem na Índia os Dalit. Por quê? Porque eram pessoas que trabalhavam com a morte, pessoas que cuidavam de velório, de preparar corpo, essas coisas. Então tem até hoje, assim. Tem gente famosa que é Burakumin, tá? Tem gente famosa que conseguiu superar, assim, mas é foda, né? Japão já tá. Entendi. Tem que respeitar a cultura. Então, vai respeitar a cultura, caralho. Tem coisa que não tem que respeitar, não, né? Então, hoje tem grupo imperialista da época da Segunda Guerra querendo que o Japão volte com a política imperialista. E o Japão tá voltando, tá? Tá voltando. A prova foi essa mulher ter sido eleita, tá? Já teve recadinho e indireta pra China. Com IA, essas coisas aí tendem a piorar. Ele falou da presidenta. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Essa revolução aí. Difícil. Só se for a revolução fascista, né? É a única revolução que eu tô vendo aí no caminho do Japão. Gajins em defesa da xenofobia. Porque tem, cara, brasileiro é lixo mesmo, né? Tem brasileiro que é lixo, que é vira-lata, cara. Vira-lata não é dos Estados Unidos, mas é do Japão, cara. O cara é brasileiro, o cara tá sofrendo xenofobia no Japão, mas o cara vai lá e fala umas merda dessa, tá ligado? Eu já vi gente que o post do cara contando as situações de racismo que ele enfrentou no Japão, para no final ele defender o Japão. Não, que os japoneses estão certos que eles estão defendendo o país deles. Beleza, campeão. Esse é o True Fucking Vira-Lata. Aliás, boa noite, Manuel. Boa noite. Falar uma guerra entre China e Estados Unidos, o Japão deve ajudar os Estados Unidos a isso. Terra plana. Eu fiz um RPG Cyberpunk que aconteceu isso. Só que daí os Estados Unidos abandonou o Japão e a China terraplanou lá, boa parte. E dominou boa parte. Os caras são foda, velho. Vocês assistiriam a Ang e sabem que não pode ir fogo com fogo. Vão nos tornar um governo injusto. Você não sabe o quanto o Avatar é odiado lá, tá? Porque o Avatar, esse desenho Avatar, ele cata tudo que é Ásia e faz uma generalização. Então, no Japão, os caras odeiam o desenho do Avatar. Estilo fruta... Não, rapaz, não fala essas coisas aqui. Tem algum pouquinho... Porra, Lucas, me quebrou, hein? Se der a raça errada, é falta de respeito. Ser da raça errada é falta de respeito. Repressão sexual, fabricar tarado. É isso aí. Por isso que lá vende tanta boneca de criança, né? Boneca Lolita, né? Aquelas bonequinhas de menina, né? Boneca sexual com aparência infantil, né? Hirohito fez rebrand e saiu livre e leve solto. Exatamente. Porque os Estados Unidos tinham medo da União Soviética invadir o Japão ao norte. Então pegou e falou, não, beleza, vamos conversar aqui. Vamos resolver entre nós aqui que tá tudo ok, né? Se pá que vai acontecer mesmo rolar uma guerra. Então. Piá. Você cuida com essas coisas aí.